obrigado pela grata apresentação, Samuel. Agradeço também a todos da Federal de Sergipe pelo convite, professora Maria, professor Almir, professor Caio também, fazia tempo que eu não via, e igualmente ao professor Samuel. Bom, hoje eu vou falar um pouco sobre um problema de rigidez, na verdade, tá? Sobre a aplicação de Gauss para superfícies mínimas nesse produto aqui simpático, nessa 2vezes-R. E para tentar introduzir, na verdade, o problema, eu vou começar fazendo um apanhado um pouco da história, definindo alguns objetos. Então, como eu só estou com uma câmera aqui, por favor, fiquem à vontade a qualquer momento me interromperem e fazer qualquer tipo de pergunta, tá? A ideia é que realmente isso seja uma conversa. Então, a título de introdução, a gente começa com uma superfície Sila, tá? No R3, orientada, com coordenadas U e V, e com N, tá certo? O nosso campo normal unitário, tá? Que dá a orientação de Sila. Então, associado a esse N, né, nós temos duas noções bem importantes que aparecem em geometria diferencial. Nós temos a curvatura de Gauss, né, dada como o determinante da dimensão diferencial, tá, do nosso campo N, e nós também temos a curvatura média, né, dada como a média a metade do traço, né, de dimensão diferencial de N. A gente sabe que K, na verdade, por mais que ela aqui esteja definida a partir de N, ela é uma noção intrínseca, né, ela depende apenas da métrica induzida na superfície, o famoso teorema Gresham de Gauss. Entretanto, a noção de curvatura média é uma noção extrínseca, tá? Ela depende de como a superfície está sendo colocada dentro do ambiente. Bom, geometricamente, né, essas quantidades elas podem ser vistas como ou o produto das curvaturas principais da nossa superfície em cada ponto, ou a média das curvaturas principais da nossa superfície em cada ponto, né? Que são os operadores, né? Os valores máximos e mínimos dessas curvaturas principais. Então, quando a gente considera na nossa superfície parâmetros conformes, né, isso sempre é possível, né? Sempre existe um sistema de coordenadas que é isotérmico, né, como a gente chama. Nós temos que a nossa imersão ela se torna conforme, né? Ou seja, o E e o G, né, da primeira forma fundamental, eles são iguais, e o nosso F ele é igual a zero. E nesse caso, a gente denota por Z, tá? O mais IV como uma coordenada conforme na nossa superfície. Quando a gente tem essa coordenada conforme na superfície, nós temos que a métrica induzida na nossa superfície é dada por lambda quadrado dz quadrado, tá? E que a curvatura de Gauss, ela agora satisfaz essa relação, tá certo? A igual a menos o Laplaciano do log de lambda. O lambda aqui é igual a norma do XU, tá? Ou do XV, que são iguais, tá bom? E além disso, a curvatura média agora satisfaz uma outra relação também, que se a gente toma aqui o campo de tensão, né, que está denotado como Laplaciano, mas da nossa imersão, então a gente vai ter que esse ente aqui é igual a 2 vezes H vezes o campo N, tá certo? Então, em geral, a gente sempre diz que uma superfície ela é mínima, ou quando H é identicamente zero, né, quando a nossa função curvatura média é identicamente nula, ou quando a nossa aplicação X, tá? A nossa imersão X, ela é uma aplicação harmônica. Então, a teoria de superfícies mínimas é uma teoria bastante famosa aqui pelas bandas da América Latina, principalmente aqui no Brasil, mas, bom, ela tem suas origens lá no século XVIII, no Velho Continente, né, com Euler, Lagrange, Meunier. Isso aqui é a partir de problemas variacionais. O Lucas comentou um pouco sobre isso, o Ney também falou um pouco sobre isso ontem. E, bom, os primeiros exemplos que apareceram nessa superfície foram o plano, catenoide e o helicoide. Sendo que um pouco depois, na história,
Já no século XIX, né, as superfícies mínimas, a teoria de superfícies mínimas e análise complexa, elas se encontraram assim, de uma forma muito bela. E essa conexão ela foi feita bom, com trabalhos bom, tanto do Schwartz quanto do Weierstrass. E algo que combina, digamos que essa relação entre esses dois ramos é certamente o teorema de representação de Weierstrass, tá? Onde se a gente tem uma aplicação que ela é meromorfa, tá bom? E a gente tem uma fórmula homorfa, se a gente define x, tá certo? Por essa expressão, nós temos que essa aplicação x, na verdade, ela é uma dimensão mínima e é conforme, tá? Onde essa função g, meromorfa, ela é exatamente o que a gente vai chamar de aplicação de Gauss, tá certo? E reciprocamente, se a gente tem uma superfície mínima que não é planar, então, que não é um plano, então ela também pode ser dada como a partir dessa expressão aqui assim. Se a gente pensa na recíproca, né, desse teorema, né, e a gente tem que N é o nosso campo normal unitário, né, como definido, e a gente considera φ, tá, a projeção estereográfica a partir do polo sul, então a nossa G aqui é exatamente essa composição, tá bom? E ela é chamada de aplicação de Gauss da nossa superfície. Bom, a partir desse resultado do Weierstrass, né, muitos exemplos, né, muita coisa na teoria de superfícies mínimas no R3 foi feita. Tá? A gente pode falar, por exemplo, de exemplos com informações geométricas importantes, como superfícies com muitas simetrias, muitas periodicidades, coisas com gênero, né, importantes conjecturas que foram demonstradas, as famílias associadas. Então, muita coisa nasceu a partir dessa representação. Né? Os trabalhos de Weierstrass, Schwartz, do Enneper, do Gilman, Henneberg, todos ainda do século XIX, e também mais recentemente, Osserman, Hoffman, Kimotsu e o Costa, né? no século XX. Essa ideia de representação não de representação de Weierstrass, mas inicialmente da aplicação de Gauss também foi levada para outros ambientes, né, como S3 e H3, bom, em outros trabalhos, como o do Bryan, com o Kubo, do Kimotsu, do Ayama e Akimogawa, no século XX. Tá bom? Entretanto, se a gente tem agora uma imersão, tá, em um ambiente um pouco mais geral, tá, mas se a gente pega uma imersão conforme mínima de uma superfície, em M3, onde M agora é uma variedade qualquer, nós temos alguns problemas. A primeira coisa é a gente conseguir definir uma aplicação de Gauss dentro da esfera unitária. Tá? Isso nem sempre é possível. Né? De forma com que essa aplicação de Gauss ela preserve as propriedades, né, que aparecem na aplicação de Gauss do R3. E uma outra coisa é o quão boa essa nova definição que a gente vai dar, ela é, tá? Ou seja, se ela tem informações, se ela carrega informações importantes da nossa superfície, tá? Se ela carrega algum tipo de rigidez, por exemplo, isso é sempre interessante se tratando agora de dimensões conformes, pois uma vez que você tem um objeto que está bem definido e ele traz algum tipo de rigidez, então ele pode ser usado para distinguir objetos, distinguir superfícies, por exemplo. Tá? Então, a gente sempre tem esses dois problemas envolvidos. Bom, então, vamos tentar extrapolar um pouco, né, e vamos passar para ambientes um pouquinho maiores. Né? A gente pode pensar numa variedade riemanniana, tá? Simplesmente conexa. A gente diz que ela é homogênea quando, dado dois pontos, sempre existe uma isometria global que leva um ponto no outro. Tá bom? Isso que é uma variedade homogênea. Existem outras formas de caracterizá-las também, mas essa é que eu vou utilizar aqui. Então, quando a gente está em dimensão 3, né, essas variedades homogêneas, elas são classificadas pela dimensão dos grupos de isometria. Tá? Elas podem ser iguais a 6, 4 ou 3, tá bom? Quando a gente está com um grupo de isometria de dimensão 6, nós temos as formas espaciais, certo? R3, S3 e H3.
Quando a gente tem grupo de isometria de dimensão 3, nós temos grupos de Lis métricos, tá? Ou seja, grupos de Lis munidos de métrica invariante à esquerda. Certo? Em geral, o Sol 3 é o candidato que é mais famoso, né? Que está na crista. Porém, quando a gente está em dimensão 4, nós temos os também famosos, os Ecapataus, tá? São, na verdade, vibrações riemannianas, né, sobre uma dois formas de curvatura constante, tá? E essas variedades são classificadas por kappa e tal. Kappa e tal devem satisfazer uma certa relação, né? Tal quadrado menos 4 kappa menos tal quadrado diferente de zero. E elas são classificadas, bom, isso aqui é a menos de isometrias ambientes, por esses 5 modelos, tá? Nós temos duas variedades de produtos, o S2 vezes R e o H2 vezes R. Nós temos as esferas de BG, bom, que na verdade é S3, com uma certa perturbação da métrica canônica. Nós temos o grupo de Heisenberg, que é o L3, e nós temos também o recobrimento universal do PSL2. Bom, hoje a gente vai focar nesse primeiro espaço homogêneo, mas antes de focar no S2 vezes R, é interessante notar que nos últimos anos, né, essas superfícies mínimas, né, elas também foram estudadas, né, a partir de aplicações de Gauss, né, e aqui definidas caso a caso, tá bom? Isso porque a gente, por conta daqueles dois problemas que são sempre constantes, né, definir uma boa aplicação de Gauss e, além disso, definir dentro de S2, né, caindo em S2. Bom, essas superfícies elas foram estudadas, né, e essas aplicações de Gauss foram definidas em H2 vezes R, né, pela Isabel Fernandes e pelo Pablo Mira, no espaço de Heisenberg, pelo Benoît Daniel, e também no recobrimento universal do PSL2R, pelo Benoît Daniel, pela Isabel Fernandes e pelo Pablo Mira. Bom, sendo mais o porquê, né, estudar essas superfícies mínimas, né, em S2 vezes R a partir também de uma nova aplicação de Gauss, né? Porque o S2 vezes R ele é importante, digamos assim, para mim. Isso remonta a 2011, onde o William Mix e o Joaquim Pérez, eles estudaram superfícies, bom, de curvatura média constante em grupos de Lis, bom, simplesmente conexos, tá? Monedas de métrica invariante. E é sabido, e eles também demonstraram isso, colocaram isso no artigo deles, que, com exceção do S2 vezes R, todas as outras variedades riemannianas homogêneas, tá? Ficou faltando escrever isso aqui. Elas são isométricas a um grupo de Lie. Tá bom? Então, é como se... Então, o que está acontecendo é que o S2 vezes R, ele, na verdade, ele é uma exceção, tá? Dentro do pacote das variedades homogêneas tridimensionais simplesmente conexas. Então, dentre todas essas variedades homogêneas simplesmente conexas, nós temos os grupos de Lie métricos, e à parte nós temos o S2 vezes R. Tá? O S2 vezes R ele não possui estruturas de grupo de Lie. E um pouco depois, o William Mix, o Pablo Mira, o Joaquim Pérez e o Antônio Ross, eles obtiveram alguns resultados para superfícies nesses grupos de Lie métricos. Né? O primeiro foi que eles conseguiram eles definiram, tá, uma aplicação de Gauss invariante à esquerda, utilizando a estrutura do grupo de Lie de forma unificada. Tá bom? Então, não necessariamente essa aplicação de Gauss ela coincide com todas as outras que eu comentei anteriormente. E eles também encontraram uma equação de estrutura para essa aplicação de Gauss, ou seja, né, uma equação no qual a nossa aplicação de deve satisfazer, uma EDP elíptica, tá? Onde aparecem R potenciais aqui também, mas eu também não vou entrar em detalhes nisso. E, além disso, né, eles obtiveram uma representação tipo Weierstrass para a superfície CM6, tá? Nesses grupos de Lie métricos, tá? Então, a ideia
de hoje, na verdade, é comentar um pouco, né, esse caso excepcional, que é o S2 vezes R. Então, a gente vai considerar o S2 vezes R, porém, num modelo bem específico, né, um pouco particular, que é o R3 sem a origem, tá? E nesse caso, o S2 vezes R, nesse modelo, ele está munido com uma métrica conformemente equivalente à métrica euclidiana, tá? Daí a gente vai definir uma nova aplicação de Gauss, né, usando esse modelo, e depois a gente vai estudar as propriedades dessa aplicação de Gauss para o caso de superfícies mínimas, tá bom? E como o resultado principal que eu quero falar hoje, a gente vai obter um teorema de rigidez, tá? Quando a gente tem se a gente considera uma superfície mínima conforme, tá? X, dentro de S2 vezes R, com uma aplicação de Gauss-G não constante, né? Se a gente supõe que existe uma outra superfície, X chapéu, certo? Dentro de S2 vezes R, que também é mínima e é conforme. Com essa mesma aplicação de Gauss, a gente vai mostrar que, na verdade, essas duas dimensões elas são congruentes. Então, e na verdade as congruências que aparecem são bem específicas. Ou a gente tem que a X chapéu ela é apenas uma translação, tá, vertical da nossa imersão X, ou ou a X chapéu ela se relaciona com X através de uma aplicação antípoda e uma translação em S2 R. Tá? Note que esse resultado ele está dizendo que, em particular, se a gente tem qualquer tipo de deformação mínima, tá, conforme preservando a aplicação de Gauss, então essa deformação ela tem que ser obrigatoriamente rígida. E o porquê isso é interessante? Quando eu falo de deformação mínima, né, o que tem que vir em mente, de fato, são as famílias associadas. Se a gente lembra no R3, né, quando a gente tem, por exemplo, a representação de Weierstrass, a representação de Weierstrass, ela depende de um par, né, da nossa aplicação de Gauss-G e de uma uniforma, né, holomorfa. Sendo que se a gente fixa a nossa aplicação de Gauss e a gente multiplica, né, a nossa uniforma por um fator e elevado a t, que corresponde a fazer uma certa rotação, então nós temos as famílias associadas em R3. E as famílias associadas, né, elas não são congruentes, tá? Então, nesse caso, a gente consegue definir um objeto ainda mais rígido, onde as famílias associadas, elas são diferenciadas a partir dessa nossa aplicação de Gauss. Tá? Então, esse objeto é mais rígido ainda. Além disso, eu também consigo uma equação de estrutura para essa aplicação de Gauss-G. Agora ela vai ser uma EDP elíptica, porém de terceira ordem, o que é natural, porque a gente perdeu a estrutura de grupos de Lie, mas essa parte eu não vou falar hoje. A gente vai se concentrar apenas nesse problema de rigidez, certo? Rigidez isométrica. Então, vamos começar aqui a definir os objetos que a gente vai utilizar. A gente vai começar com S2, tá? Esfera unitária dentro do R3, tá? De raio 1. E o S2 vezes R, né? Ele é a variedade de produto de S2 vezes R, né? Unida com a métrica produto, tá? Então, nós temos duas projeções bem definidas. Tá? A projeção no primeiro fator, tá? São aplicações diferenciáveis. E a projeção no segundo fator, tá? Π1, Π2, né? Maiúsculos, certo? E agora a gente vai considerar o R3, tá? Sem a origem, munido dessa métrica aqui, simpática, tá? Radialmente, né? Simétrica. Então, se a gente considerar essa aplicação aqui embaixo, essa aplicação ela é uma isometria global. Isso quer dizer que a gente pode trabalhar a gente pode trabalhar em S2 vezes R, né, como no R3, porém, R3 é a origem, porém com essa outra métrica. E associado, agora, né, pensando nesse espaço, né, no R3 sem origem, a gente define
duas aplicações, tá? Que são as projeções canônicas, que eu defini acima, porém, módulo essa aplicação phi. Ou seja, a primeira projeção vai ser a gente pegar um ponto do R3 e a gente projetar na esfera unitária. E a segunda vai ser a gente calcular um tipo de altura, tá? E a altura vai ser a altura logarítmica. A gente pode pensar dessa forma, tá? Calculada na norma do x. Bom, então a gente tem essas duas funções, π e π2. Bom, então a gente vai considerar, né, o S2 vezes R como o R3 sem origem, e nós temos essas duas aplicações, que são as projeções, tanto em S2 quanto em R. E, bom, como a gente tem uma isometria global, a gente também tem um referencial ortonormal global definido no nosso modelo, né, agora de S2 vezes R. E qual vai ser esse referencial ortonormal global, né? A gente vai pegar a base canônica do R3 e vai apenas multiplicar pela norma do x, tá bom? Então, a gente vai fazer uma certa associação aqui. Toda vez que a gente tiver um vetor V, tá? Escrito dessa forma, aqui, no espaço, no tangente, tá? De S2 vezes R, a gente vai utilizar colchetes para dizer que ele está escrito na base, nesse nosso referencial, ortonormal, tá bom? Então, a gente sempre pode fazer essa relação, mas o porquê isso a gente vai ver o porquê isso é interessante daqui a pouco. Bom, além disso, uma vez que a gente está preocupado com o resultado de rigidez isométrica, é importante a gente entender um pouco sobre o grupo de isometrias, tá? do S2 vezes R. Bom, esse grupo de isometrias ele tem 4 componentes, tá? Conexos, e ele também é isomorfo a esse grupo, ou seja, as isometrias de S2 e as isometrias de R, tá? Então, se a gente pega uma isometria de S2 vezes R, né, a gente pode denotar por MT, a gente vai dizer que, bom, no caso em que, na verdade, a nossa F, ela preserva a orientação, né? Ou seja, né, quando ela preserva a orientação da R, ou seja, quando na componente T a gente tem uma translação, né, a gente pode pensar com o tempo positivo, a gente pode pensar nessa isometria módulo a nossa isometria global, tá bom? Porque a gente está trocando o modelo, né? Então, uma isometria que preserva a orientação da reta, ela vai ser dada dessa forma. Tá? A gente vai pegar R elevado a S e depois vai aplicar M no vetor X do R3 da origem, sem origem. Se a nossa isometria agora ela inverte, né, a orientação, ou seja, se ela tem tempo negativo, a gente pode pensar assim. Então, módulo a nossa isometria global, essa isometria ela vai ser representada dessa forma. Então, agora a gente divide pela norma ao quadrado de x, tá? Onde, bom, aqui o S, obviamente, é real e o M é uma matriz, tá? No grupo ortogonal. A gente vai dizer que uma isometria agora em S2 vezes R, ela é uma translação vertical quando a F preserva a orientação, ou seja, a gente está no primeiro caso, e além disso a M é igual à identidade. Tá bom? Então isso é uma translação vertical para a gente não vai permitir inversões de orientação de R. Tá? Bom, então vamos colocar agora a nossa superfície em jogo. Tá? Vamos considerar uma superfície riemanniana orientada e Z uma coordenada conforme a nossa superfície. Além disso, a gente também considera X uma dimensão conforme e N, tá? Um campo normal unitário, tá certo? Dessa dimensão, né? Onde aqui a gente está no fibrado tangente unitário de S2 vezes R. Então, quando a gente tem a nossa dimensão conforme dentro de S2 vezes R, a gente pode definir duas funções, tá?
Bom, onde a primeira vai ser uma função complexa, que vai ser apenas pegar a primeira coordenada e somar com i vezes a segunda. Então, a gente pode pensar isso também como uma espécie de projeção, digamos que no R2 furado que a gente tem embaixo. E a gente também vai definir uma função altura, que é apenas a terceira coordenada, essas funções f e função h. Então, dessa forma, a nossa dimensão isométrica ela é escrita como pelo par FH. Bom, e agora, se a gente pega um X, tá? Em S2R, como a gente pode identificar todo vetor, né? Que está no plano tangente, né? AX, né? Em S2R. Supor que esse vetor unitário. Com esse vetor aqui, tá? Em R3, né? Uma vez que esse nosso referencial ortonormal ele é global, então isso quer dizer que a gente pode definir de forma precisa que a nossa aplicação normal ela está caindo em S2, tá? E não no fibrado tangente unitário de S2 vezes R, módulo essa correspondência, tá? Essa identificação. Então, a gente define a nossa aplicação de Gauss como sendo a nossa aplicação normal, tá? Módulo a identificação acima, composta com a projeção estereográfica, tá bom? Então, agora a nossa aplicação de Gauss, ela sai de sigma e cai em C bar. Ou seja, né, a nossa aplicação de Gauss, ela é dada dessa forma, e o N satisfaz essa seguinte relação. Lembrando onde esses colchetes quer dizer que a gente está com o referencial ortonormal. Então, note que essa aplicação de Gauss, a gente está definindo ela exatamente como a gente define no R3. E aqui também é válido notar que se a gente troca, né, a orientação, então a gente troca G por GTIL, satisfazendo essa relação. Então, uma vez que nós temos a nossa aplicação de Gauss, nós temos as funções f e h, a gente pode definir uma forma, tá? Dada por 2Hz, e a gente começa a trabalhar em tentar traduzir todos os entes, tá? Da nossa imersão conforme a partir dessas funções f, h, agora dessa forma eta, e dessa função eta, e também da nossa aplicação de Gauss. Então, uma primeira coisa que a gente faz é que a gente encontra que o fato de x ser conforme é equivalente a gente ter essa relação entre f e eta. E uma outra observação, também isso aqui está um pouco deslocado, deveria estar um pouco antes, é que quando a gente considera uma aplicação f, tá? Uma isometria, né, que preserva a orientação da reta, né? Então, se a gente considera essa nova imersão, que é apenas a composição da F com a nossa imersão original, então a gente consegue relacionar os campos normais, tá? E além disso, também a gente consegue relacionar as aplicações de Gauss, certo? Dada por essas duas relações aqui. E, em particular, quando a nossa M, ela é identidade, ou a aplicação do antípoda, a gente vai ter que o N chapéu vai ser igual a N e a GTIL vai ser igual a G, tá? Então, isso daqui é o que está caracterizando, de certa forma, a rigidez para a nossa aplicação de Gauss. Bom, então, supondo agora que a gente tem imersões mínimas, né, a gente consegue traduzir o fato de x ser mínima para a nossa aplicação de Gauss e também para a nossa função eta, tá? E ela é dada por esse sistema. Então, se a gente tem uma imersão conforme, ela vai ser mínima somente se esse sistema é válido, onde esse ômega aqui é dado por essa expressão, esse valor real aqui. Tá? E aqui a gente está supondo que G não atinge o infinito. Mas ainda quando a gente tem que X ela é mínima,
a gente pode trabalhar um pouquinho com esse sistema e obter essa seguinte relação. Essa relação aqui, bom, ela em suma está dizendo que a menos de uma integração e multiplicação por uma constante, a gente consegue determinar o nosso eta a partir da nossa aplicação de Gauss. Bom, eu não vou estressá-los com pormenores das contas, mas vamos tentar ver alguns exemplos, tá, relacionados a emissões mínimas, conformes com essa nossa aplicação de Gauss. O primeiro exemplo, bom, são os exemplos, digamos que triviais, os mais simples, que são superfícies horizontais, tá? Então, toda vez agora que a gente pega uma superfície horizontal, ou seja, um slice, né, no modelo padrão, né, no modelo standard de S2R, através da nossa isometria global, ela está sendo levada numa esfera concêntrica, tá? Uma esfera, bom, centrada na origem, tá? E de raio exponencial de A, onde A é exatamente a altura no modelo padrão, tá certo? Bom, é exatamente o que está acontecendo aqui. E, além disso, se a gente agora passa para os cilindros verticais, né? Ou seja, se a gente está no modelo padrão, a gente está aqui em S2, e a gente considera uma geodésica, tá? A gente está somente tratando de dimensões mínimas. E a gente considera o cilindro vertical, né? Bom, o cilindro sobre essa geodésica, quando a gente usa a nossa aplicação φ, a nossa isometria global, esse cilindro, ele é levado num plano, tá, que passa pela origem. Mas lembra que a origem não está no nosso modelo, tá? Então a gente não tem um problema aqui. A topologia não mudou, certo? Mas, bom, ele é levado num plano, tá, que passa pela origem, certo? Então, o que a gente pode tirar, pelo menos, desses dois exemplos é que se a gente está em R3 sem origem, as esferas concêntricas, né, elas são os nossos slices, tá? E os planos que passam pela origem são os nossos cilindros, tá bom? Bom, e nesse caso a gente vai ter também que a G, a nossa função G, ela é constante, certo? Porque o normal é o mesmo todo ponto, né? Bom, então, a gente pode começar a pensar em algumas classificações iniciais, como, por exemplo, se a gente considera uma imersão mínima, tá, conforme, ela vai ser, se a G ela é constante, então ela tem que ser parte de um cilindro, tá? E a ideia para mostrar isso é usar o princípio do máximo, tá bom? É só, se a gente supõe que ela não é um cilindro vertical, né? Ou seja, que ela não é um plano passando pela origem, então se ele está um pouquinho afastado da origem, a gente consegue uma esfera pequenininha, um slice, tá? Que tangencia esse ponto. Bom, e aqui a gente tem um problema, tá? Porque isso é uma contradição. Então, no caso G constante, é apenas uma aplicação do princípio do máximo. Mas eu vou precisar definir mais alguns outros objetos, né? No início na introdução da nossa conversa, eu comentei que a gente pode dizer que uma superfície é mínima de duas formas, né? Ou quando H ele é constante igual a zero, ou quando a nossa aplicação é harmônica, tá? Então, pensando nesse lado de explorar as aplicações harmônicas, se a gente considera uma imersão X, tá? Mínima conforme, a gente tem essas duas aplicações bem definidas, né? A P, tá? Que sai de sigma e cai em C2, e a R, que sai de sigma e cai em R. E dadas exatamente pelas projeções, tá? Da nossa aplicação X. Ou seja, a projeção em S2 e a projeção na reta, tá? Então, em termos das nossas funções, dos nossos f, da nossa f e da nossa h, que são as coordenadas de x, nós podemos dizer que a nossa p e a nossa r satisfazem essas duas, bom, são dadas a partir dessas duas expressões aqui. Mas como a nossa aplicação, como a nossa superfície é mínima, né, então a nossa aplicação é harmônica. Porém, o fato dela ser harmônica e a gente ter
uma variedade de produto, né, unida numa métrica de produto, isso quer dizer que ela é harmônica em cada um dos fatores, tá? Ou seja, a nossa P, ela é uma aplicação harmônica, e aqui eu estou olhando S2, tá? Com um outro modelo, tá bom? Como plano complexo, né? Bom, como infinito. E munido dessa métrica aqui, que é uma métrica redonda também. Então, o fato de P ser harmônica quer dizer que P satisfaz essa EDP. E o fato de R ser harmônica, bom, quer dizer que o Laplaciano dela é zero, como a gente conhece. Então, agora a gente tem mais essas duas EDPs e essas duas equações, além dessas anteriores, que caracterizam a minimal, que também caracterizam a minimalidade. Então, uma proposição bom, um lema que eu mostro aqui, bom, eu sempre tento recair em lemas de EDPs, a gente consegue mostrar que se a gente tem uma imensão mínima conforme, onde é a aplicação de Gauss, essas quatro equações são válidas, tá? Obviamente, eu também não vou entrar em detalhes aqui, mas o que eu quero notar é que a gente consegue reduzir todo o problema da imersão somente nas funções P e G, tá bom? Então, a gente tem essas três equações, tá? Harmonicidade, mais duas equações de estrutura, e essa última equação que relaciona P e G. Uma outra coisa que também é importante notar aqui é que nessa última equação não aparecem derivados em P, tá? Apenas em G. Bom, eu vou ficar me referindo a esse lema, né, como o lema das quatro EDPs, e utilizando esse lema a gente pode tentar buscar um pouco mais de geometria, tá? A partir da nossa aplicação de Gauss. Por exemplo, a gente já sabe que se a gente tem que G é constante, então a gente só tem os cilindros verticais, tá? Obviamente, sobre geodésica GS2. Então, a gente pode tentar ver o que acontece quando a G é anti-holomorfa, holomorfa, singular ou harmônica. Então, isso aqui são algumas consequências um pouco rápidas. A primeira é que, se a gente supõe que G ela é não constante, né, e anti-holomorfa, então não existe nenhuma imensão isométrica. Não existe nenhuma imensão mínima conforme, tá? De signo S2S0. Então, G ela não pode ser anti-holomorfa. Bom, e a ideia aqui é basicamente utilizar o lema das quatro EDPs, tá bom? Uma das equações. Bom, então, anti-holomorfa, a gente já exclui do nosso rol de possibilidades. A gente pode pensar, por exemplo, no caso holomorfa, né? Ou seja, quando a G ela é holomorfa, o que acontece? Mas antes disso, a gente volta um pouco para as superfícies horizontais e a gente nota que, pelo lema das quatro EDPs, superfícies horizontais possuem aplicação de Gauss holomórfica, tá? Então, a gente, usando também o lema das quatro EDPs, a gente consegue caracterizar as superfícies horizontais apenas como as superfícies cuja aplicação de Gauss são holomórficas. Então, o caso G não constante holomorfo são as superfícies horizontais, tá? Ou seja, os slices. O caso G constante são os cilindros. E o caso G anti-holomorfo, não existe, tá? Mínimas conformes. E, bom, isso acaba sendo também uma outra propriedade que a gente consegue recuperar, que também acontece no R3, né? Quando a gente tem no R3, quando a gente está no R3, a partir da representação de Weierstrass, a gente tem que os pontos onde a nossa aplicação de Gauss ela é assim, que a aplicação de Gauss é singular, são exatamente os pontos que anulam a curvatura, tá? E, bom, a gente calcula, tá, a curvatura de Gauss a partir de G e P, e nós que aqui isso aqui é nada mais do que o determinante, tá? de DG. E, bom, e esse fator ele se anula somente se o determinante de DG é igual a zero, ou seja, apenas nos pontos singulares da nossa aplicação G. E uma última caracterização
via aplicação de Gauss, é que a gente pode pensar no caso onde G é singular, tá? Ou seja, no caso onde o dg é igual a zero sempre. E quando o dg é igual a zero sempre, isso quer dizer que a curvatura é igual a zero sempre também. E daí a gente utiliza um resultado do Hall urbano, e a gente vai ter que x, então, vai ser um cilindro vertical, tá bom? Então, isso quer dizer que ainda tem mais um. Isso quer dizer que o caso singular e o caso constante eles coincidem. Tá? E por último, a gente olha o caso G harmônico. Tá? E quando G é harmônico, a gente mostra que a gente está também num slice, tá? Numa totalmente geodésica, ou seja, o caso harmônico e o caso holomorfo, eles coincidem, o caso constante e o caso singular coincidem, e o caso antilomorfo, ele não existe. Bom, essas são geralmente as possibilidades que são reais, que são vistas quando a gente tem uma nova aplicação de Gauss. Bom, a gente pode passar agora ao nosso resultado principal, bom, que trata da rigidez a partir da aplicação de Gauss. Então, a gente começa com a dimensão mínima, conforme a gente considera a aplicação de Gauss dessa imersão, a gente supõe que ela é não constante, e a gente toma agora uma outra imersão mínima conforme com a mesma aplicação de Gauss. Então, o nosso teorema diz que apenas dois casos acontecem, tá? Ou a x-chapéu é uma translação vertical da nossa x, ou então a x-chapéu ela é dada dessa forma, fx, onde no fator de S2 a gente tem a aplicação antípoda, e no fator de R a gente tem uma translação vertical, ou seja, bom, elas são congruentes, porém a menos desses dois tipos de isometrias bem particulares. Para a gente fazer isso, a ideia é a gente considerar uma equação, tá? A equação de segunda ordem que aparece no lema das EDPs, que é essa equação aqui, e a gente reescreve essa equação dessa forma aqui, tá? Onde A, B e C, eles dependem apenas da nossa aplicação de Gauss. Certo? Aqui a gente tem P, aqui a gente tem 1 menos a norma de P quadrado, P e P barra. E a gente vai estudar essa equação 1 em casos particulares. O primeiro caso é quando o A é igual a zero. Esse fator A aqui é igual a zero. Quando esse fator A é igual a zero, a gente consegue reduzir aquela equação para essa equação aqui, e a gente consegue mostrar que em um ponto Z0, essa equação tem apenas uma solução. Tá bom? Quando a gente supõe que o A é diferente de zero, a gente consegue reescrever a nossa equação 1 dessa seguinte forma. Bom, mas isso aqui a gente pode imaginar que em um ponto Z0, isso aqui também é uma equação de segundo grau. Tá? E além disso, né, a gente pode verificar que ela vai ter sempre duas soluções distintas, P de Z0, tá bom? Então, isso quer dizer que, bom, em ambos os casos, essa equação 1, ela vai ter, no máximo, duas soluções distintas, P de Z0, tá certo? Isso aqui para cada Z0 fixado, obviamente, quando G é não constante. Então, isso, no fundo, aqui a gente está usando o teorema fundamental da álgebra, mas o que isso quer dizer é que a gente só tem duas possibilidades para a nossa função P. Tá? Então, uma vez que a gente só tem duas possibilidades, a gente pode pensar na primeira possibilidade, que seria, a gente considera agora uma nova versão, e a gente supõe que essa P, que a P chapéu é igual a P da nossa menção inicial. Isso é equivalente a gente ter essa igualdade aqui, ou seja, né, que a nossa x-chapéu é Q vezes Z multiplicado por essa x. Então, o que a gente faz, a gente define essa função Q,
E a afirmação é que essa função aqui, ela é constante, tá? O fato dessa função que, bom, ser constante, ele vem desse outro lema, tá? Onde a gente escreve a função R a partir da função G e da função P. Então, novamente, isso aqui está dizendo que a função R, a menos de uma integração e de uma multiplicação, a menos de uma integração, ela também é determinada por G e P. Bom, utilizando esse lema, tá, da nossa função R, a gente consegue mostrar que na verdade, Q, ela é holomorfa, tá? Então, quer dizer, ela vai ter que ser constante, certo? E dessa forma, a gente escreve x-til, tá? Como dessa forma aqui, né? F composta F. F composta x. Essa aqui tem que ser uma constante positiva, tá? Então, no fundo, a gente escreve isso como uma exponencial de alguém. Essa exponencial vai retratar essa translação no fator R. E, bom, e a identidade, né? Porque aqui só apareceu o x. Quando o x for diferente quando o p for diferente da p-chapéu, a afirmação é que a p-chapéu ela é exatamente 1 sobre p barra, tá? E, de fato, para ver que isso é verdade, a gente só precisa, a primeira coisa, a gente verifica que p-chapéu ela satisfaz o lema das 4 LPs, e como essa equação ela possui no máximo 2 soluções distintas, e uma das soluções é P, a outra tem que ser obrigatoriamente P-chapéu, tá? Então, P e P-chapéu P e P-chapéu dada dessa forma são as duas únicas possíveis soluções para aquela EDP. E, além disso, né, como P-chapéu multiplicado por B barra é igual a 1, a gente vai ter que, se a gente tomar a pré-imagem, tá, desses pontos, eles são antípodos em S2, tá? Isso quer dizer que a nossa imersão x-chapéu, ela é escrita dessa forma, onde A é a nossa aplicação antípoda. Bom, e aqui é a nossa QDC, mas a gente já sabe que a nossa QDC, ela também vai ser constante. Então, isso é só uma ideia da prova, de como é que a gente obtém o resultado. Algumas observações que, bom, eu comentei isso, é que a partir, bom, a primeira coisa é que a gente consegue escrever a nossa imersão x dessa seguinte forma, tá? E por aquela equação 2, aquela equação 2 está dizendo que a gente consegue recuperar P a partir da nossa aplicação de Gaussian, tá? A menos da aplicação antípoda. E também pelo lema da função R, isso quer dizer que a gente consegue recuperar a norma de x a partir da nossa aplicação G, a menos de multiplicações por constante. Então, a gente pode juntar essas duas informações e obter que a nossa imersão x, ela pode ser recuperada a partir da nossa aplicação de Gauss, tá? A menos das isometrias que a gente tem no teorema. E isso dá uma direção para uma possibilidade de representação de lastros utilizando essa aplicação de Gauss, uma vez que também a gente tem uma equação de estrutura. Bom, eu sei que eu bati na trave aqui, eu peço só 2 minutos para mostrar algumas figuras, até porque, bom, está numa palestra de geometria. Então, são 2 figuras bonitinhas aqui, eu sempre gosto de fazer alguns desenhos, alguns amigos que estão presentes sabem disso. Então, só para a gente tentar visualizar, né, como é que esse modelo é rico também, eu vou mostrar 2 exemplos clássicos que aparecem na teoria. Bom, o primeiro exemplo é o helicoide mínimo, foi estudado pelo Pedrosa, pelo Vitorei, pelo Rosenberg e também pelo Benoit. Bom, o helicoide mínimo ele é dado por essa expressão, tá? Onde essa rho satisfaz essa CDO. Bom, a gente consegue calcular tanto a aplicação de Gauss, quanto a aplicação P, quanto a aplicação R, através dessas expressões, tá? E o helicoide mínimo, nesse nosso modelo, ele tem essa aparência aqui, tá? Isso aqui é só um pedaço dele, e aqui seria ele completo, tá? A gente poderia também ver aqui o que acontece em casos assintóticos, mas a gente deixa isso para outro momento. Uma outra superfície mínima que a gente pode estudar são os onduloides, tá? Também foram estudados pelo Pedrosa, pelo
Rosenberg e pelo Benoit. Bom, eles são dados a partir dessa parametrização, onde a rho satisfaz a CDO, e a gente também pode calcular a nossa aplicação de Gauss, a nossa aplicação P, a nossa aplicação R, por essas expressões que não são nada simpáticas. Porém, a gente também tem aqui, digamos que o plot do nosso onduloide. A gente também poderia fazer um estudo do comportamento assintótico, mas a gente deixa isso para depois. Bom, as principais referências, trabalhos do Benoit, do Pablo, do Pérez, do Rose, do Nix, do Toré e do Pedrosa, do Rosenberg, do Halber. Bom, esses resultados estão contidos neste trabalho aqui, no segundo. E, bom, that's all, folks. Obrigado pela paciência.